Olá! Muito bem! Começamos mais um dia de bate-papo e aula e conhecimento e troca de conhecimento ao ar livre mais uma vez. Espero que hoje a gente não tenha o galo tá escondido. O galo eu já sei que não está. Olha, a gente tá do lado de fora, dá até tchau pros vizinhos. Bora lá, minha gente. Vamos falar hoje sobre ser profissional na gastronomia. O primeiro que entrou aí foi Douglas. Douglas, eu já sei, há algum tempo, né? Eu acompanho, foi meu aluno. Eu acompanho aí que existe trabalhos dentro da área da confeitaria. Pessoal que está aqui no chat do YouTube, por favor, dá um alô, fala comigo. O chat hoje está aberto para todo mundo. E vamos ver como é que a gente começa isso. Primeiro, fora Douglas, quem mais já que está aqui já é profissional na confeitaria, né? Eu acho que essa é uma área que muita gente nos últimos tempos tem escolhido. Por que será? Às vezes nós escolhemos o que queremos fazer e às vezes somos escolhidos pelo que acontece na nossa vida, né? Profissionalmente. Quando eu me tornei profissional na cozinha, na confeitaria, isso aconteceu de uma maneira natural. Por quê? Porque eu tinha uma ligação com confeitaria, com fazer doces. Pessoal do chat, por favor, manda um alôzinho aqui só para eu conferir se está tudo ok. O chat está aberto. Eu acho que hoje a gente já consegue responder pergunta dos dois lados, né? Bem, eu mudei de horário hoje, importante falar isso, mudei de horário hoje, porque conciliar fuso Brasil-Portugal às vezes complica um pouco. Tudo bom, Guga? Complica um pouquinho, então eu mudei de horário. Vamos ver se funciona melhor para quem está no Brasil, esse horário de 10h10 da manhã. Eu espero que funcione melhor. Muita gente falou comigo que não estava conseguindo assistir no outro horário. E às vezes uma horinha de diferença muda aí um pouco a vida da pessoa, né? Bem, falando sobre vida profissional na confeitaria. Até hoje eu respondo e oriento muitas pessoas que vêm me perguntar como é que isso pode começar, como é que pode melhorar. Tem gente que já está aí no momento da confeitaria, fazendo seu trabalho e quer melhorar algumas coisas. E o que eu sempre respondo a gente não precisa do curso mais fantástico do universo. Você não vai buscar o curso mais caro, você não vai buscar o curso mais famoso, você vai buscar o curso que é o ideal para você. Aquele que vai te dar as ferramentas que você ainda não tem, né? É aquele que vai transformar você de um profissional tipo A para o tipo B, vamos colocar nesses termos, né? O curso que você faz que muda a sua vida profissional não é necessariamente o mais caro, não é o mais famoso. É aquele que vai te dar o que você ainda não tem, te dá aquele clique, né? É aquele que faz você pensar de uma maneira inovadora, de uma maneira diferente, tudo que você vinha fazendo até então. Vocês estão escutando a minha voz ok? Tá tudo bem? Porque tem um barulho externo para mim, não sei se para vocês estão ouvindo uma britadeira assim na cabeça. Tem alguém aí que tá ouvindo isso? Espero que não, né, minha gente? Porque senão fica assim, aquelas coisas de fazer ao vivo, né, e espaço aberto. Tudo pode acontecer, a gente tenta amenizar. Bem, voltando à história do profissional. Quando a gente quer fazer uma carreira profissional mais firme, mais consolidada, a gente busca formação. Formação, hoje em dia, assim, existem vários tipos de meios de você adquirir conhecimento. Mas o conhecimento é realmente o caminho para você melhorar, né? Quando você escolhe confeitaria, a gente sabe que tem muitos confeiteiros. Obrigada, Douglas. Valeu. A gente sabe que tem muitos confeiteiros. Está respondendo que o som tá ok, né? Que tem muitos confeiteiros que fazem uma carreira depois de 20 anos. Há poucos dias eu vi na TV o cara que eu assistia fazendo receita quando eu tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade. Ele continua aí na TV, continua fazendo receita, continua ensinando. Então, o caminho profissional dele tem uma história sólida, né?
Mas tem gente que a gente conhece e que hoje não tem nenhum negócio na área da confeitaria e daqui a um ano, dois, vamos colocar aí esse tempo, já é um fenômeno, né? Um fenômeno seja nas redes sociais, seja na sua cidade, enfim, no seu país. E como é que isso acontece? Isso acontece com aprimoramento técnico, aprimoramento pessoal, né? Por que a gente fala do aprimoramento pessoal? Porque ele é o seu cartão de visita, ele é a sua maior aposta de um bom negócio. Quando você se apresenta, quando você fala que você é confeiteiro, você precisa ter uma imagem que vai condizer com isso. Assim como o seu doce, o seu produto vai precisar também coincidir com isso aí. E o investimento que você faz em conhecimento, ele pode ser um investimento que hoje, vamos lá, vamos pensar assim, se hoje você pagaria muitos reais por um curso de 4 horas, de 8 horas, você acha que esse é o curso, que é o tempo do curso que vai fazer a diferença na sua vida? Não. É o que vai ficar desse curso que você vai exercitar. Então, o investimento é o exercício, é a sua disciplina, né, em continuar treinando, aprimorando. Esse fim de semana eu estava trabalhando com produção de aromáticos, né, para confeitaria e de corantes naturais. Quem deu uma olhada aí nas fotos do Instagram viu que eu mexi com beterraba, estava fazendo corante de variações entre rosa e vermelho, estava fazendo textura disso também, porque modifica um pouco, vendo a validade, enfim. Quando a gente faz a escolha profissional, a gente está ligado a ela 24 horas por dia, né? Então, a gente está sempre pensando em alguma coisa para modificar, em alguma coisa para melhorar. Há poucos dias, uma aluna me procurou, ex-aluna já, né? Me procurou querendo saber como é que ela trilharia o caminho dela profissional. E aí a primeira pergunta que eu sempre faço: o que você gosta de fazer? Você gosta de fazer... Porque assim, quando você fala confeitaria, tem 1000 coisas, né? Tem gente que vai gostar só de brigadeiro, tem gente que vai gostar só de docinho, que vai gostar só de torta, tem gente que vai gostar de bolo, tem gente que vai gostar, sei lá, de 1000 coisas na confeitaria. Só de cobrir, confeitar, enfim, vai variando, né? Então, primeira pergunta: o que você gosta de fazer? Você gosta de fazer brigadeiro? Ok, investe nisso. Você vai ter que procurar uma infinidade de receitas, fazer comparação, fazer teste, aprimorar, criar uma receita que seja boa para você, boa para quem você pretende atingir como público, né? E você vai ter que promover isso. Essa promoção do produto na confeitaria, a gente já debateu isso daqui, ela está extremamente ligada ao que você expõe, né? A estética do seu doce, ela é um caminho de venda. Então, se você quer ser profissional, você também vai pensar nisso. Outra coisa que a gente fala muito nesse caminho da vida profissional na confeitaria é a dedicação. A confeitaria tem muita exatidão, a confeitaria trabalha num horário especial, dependendo de onde você estiver no Brasil, você tem temperaturas ambientes que vão favorecer ou não a sua confecção. Então, aí você vai pensar: eu tenho estrutura para climatizar o meu espaço, para produzir os meus doces, eu tenho condição de armazenar isso adequadamente. Então, quando você vai se profissionalizando, você vai ganhando outros conhecimentos, o de gestão. Então, ganhar conhecimentos na área de gestão para confeitaria, para mim foi uma coisa muito importante. Por quê? Porque eu descobri que existem inúmeras embalagens, existem embalagens que funcionam melhor para o tipo de transporte que eu quero executar. Enfim, tudo isso conta, né? E hoje a gente tem tantas opções que fica mais fácil escolher. Não estamos naquele quesito, muitas opções eu me perco. Não somos assim, né? A gente tem muitas opções, então significa que a gente tem muitas saídas. Quando a gente vai
falar de bolo especialmente, né? As pessoas já têm uma memória referente a esse produto na sua frente. Quando a gente fala de brigadeiro, tem gente que fala, é brigadeiro de não sei o que, brigadeiro, vamos colocar aí, brigadeiro de chocolate belga. Gente, você fala chocolate belga, coisa já se vende. Brigadeiro já vendeu. Aí chocolate belga vendeu mais ainda. Então também conhecer os produtos que você utiliza e investir na qualidade deles é importante também, né? Quando você vai produzir uma massa, uma calda, enfim, tudo isso vai mudando e vai fazendo com que você seja um profissional de maior qualidade. Fazer doces muitas vezes é um passo simples, só que fazer doce profissionalmente, fazer confeitaria profissionalmente, a gente vai se distanciando. Por quê? Porque a gente vai ganhando mais conhecimento, a gente vai exercitando mais essas técnicas que a gente adquire ao longo da nossa formação, do que a gente escolhe, né? Então, ser profissional é um processo de etapas. A primeira etapa é aquela que você descobre o que você quer fazer. Eu quero ser profissional de confeitaria, mas em que especificamente? Não existe um confeiteiro que vai conhecer de tudo na confeitaria. Não dá para ser assim. O confeiteiro ele tem especializações a buscar. E essa especialização vai garantir, obviamente, a qualidade e o caminho dele em direção a um produto de excelência, né? Depois que você descobre o que você quer fazer, você vai passar para a segunda etapa. A segunda etapa é adquirir conhecimentos específicos para o que você quer fazer. Como eu falei ainda há pouco, não precisa ser o curso mais famoso do universo, não precisa ser o país da confeitaria. Aí a gente está falando de França, né? Assim, não tem jeito, a gente tem que falar de França quando fala em confeitaria. E não precisa ser também o curso mais caro do mundo, porque você pode ter tudo isso e no fim das contas sair com um pouco mais do que você entrou sabendo. Então, quando você escolhe adquirir o conhecimento, você tem que saber o que fazer com ele também. Depois que você escolher aí a formação que você vai querer, depois que você escolhe quem vai passar esse conhecimento para você, porque é importante também a gente ver profissionais excelentes em todas as áreas, com capacidade de ajudar muita gente, mas sem a habilidade para isso, né? Eu sempre falei que existe o ser e o estar, né? O ser professor, ser o formador é uma coisa e o estar é outra completamente diferente. Tudo passa por uma questão de gosto pelo que você faz, né? E a forma como você faz. Eu já assisti aulas com chefes excelentes, colegas de profissão maravilhosos, mas que o conhecimento estava muito fechado. Ele não conseguia expor. Então, essa é uma dificuldade que às vezes a gente vai encontrar. Você tem que ir também fazendo as suas escolhas por aí. Quem é que consegue? Quem é que eu assisto e passa o conhecimento para mim? Se eu tiver em 10, 15 minutos de conversa com essa pessoa, esse profissional, eu vou conseguir absorver alguma coisa dali. Isso também é importante, né? Porque o que adianta você conversar com profissionais renomados, famosos, se eles não vão te acrescentar alguma coisa? Então, todo contato que a gente faz a partir do momento que a gente escolhe uma profissão, com profissionais da área, todo contato tem que te agregar alguma coisa. Não adianta eu ter um contato só para ter mais um nome na agenda. Não é. E outra, se você tem contatos que vão ser só mais um nome na sua agenda, um dia você vai olhar para esse nome e vai dizer, não sei nem quem é. Nunca vi. Então você tem que fazer o contato, você tem que absorver alguma coisa naquele contato para ele se tornar importante. Assim vai ser o inverso também. Quando você se torna um profissional de excelência, para você ser lembrado, você tem que contribuir. Se você não contribui, como é que você vai ser lembrado, né? Por que eu gosto de dar informação, de passar conhecimento? Para que as pessoas
voltem e perguntem para mim: olha, Marcela, uma vez eu assisti você falando isso. Mas depois outra pessoa falou de modo diferente. E aí, é diferente mesmo? Mudou, tal? Porque as coisas também vão se adaptando e se renovando com o tempo. Quando eu comecei confeitaria e um tempo atrás, que eu fui fazer o meu primeiro curso, né, lá atrás, que a gente já comentou isso, a confeitaria estava num ponto, né? Você tinha sobremesas. O confeiteiro é aquele que vai fazer sobremesas maravilhosas. Depois de um tempo, a confeitaria chegou naquele capítulo dos bolos confeitados. Então, bolos confeitados. Um confeiteiro bom era o boleiro ou a boleira, né? E isso vai mudar também. Isso vai aprimorar. Bolo é uma coisa que não vai sair da história, né? Assim como brigadeiro, assim como outras coisas. Mas as características vão sendo aprimoradas. Você vai adquirindo novas tendências. Tudo é tendência. A gente fala muito hoje que na cozinha existem tendências. A formação em cozinha, em confeitaria, foi uma tendência que surgiu há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, vem sendo aprimorada. Se hoje a gente quer trilhar um caminho profissional nesse setor, nesse segmento, a gente precisa também buscar conhecimentos novos, renovados, na verdade, porque vai ter uma técnica que sempre vai ser a base de tudo. E aí dela você vai aprimorando, você vai fazendo outras coisas. Uma coisa importante para o profissional também da área de confeitaria é o quê? Oi, Liz, tudo bom? Tudo jóia? O profissional da área de confeitaria, muitas vezes são mulheres profissionais que vieram de uma escola, enfim, que vieram de um curso de um dia, uma hora, e depois foram aprimorando isso dentro da sua casa. Quem disse que não dá para ser profissional na sua casa? Dá. Você não precisa começar com o prêmio da Mega Sena, você não precisa começar com milhões o seu negócio. Quando você vai fazer isso da sua casa, óbvio, você precisa adaptar, né? Uma cozinha doméstica, ela não tem a mesma funcionalidade que uma cozinha de produção profissional. Ela tem algumas características que vão sendo modificadas e adaptadas. Mas você pode começar a fazer uma vida profissional da cozinha da sua casa. Você precisa limitar isso, você precisa organizar. Organização na área da confeitaria é a coisa mais importante que existe. Não dá para ser um confeiteiro bagunçado, minha gente. Isso é impossível. Você tem que trabalhar com higiene, você tem que trabalhar com organização de ingrediente, você tem que utilizar todo o espaço que você tem, seja ele grande ou pequeno, de modo funcional. Então, dá para ser profissional de dentro da sua casa? Sim. Como é que você vai fazer isso? Você vai compartilhar com as pessoas da sua casa que você precisa daquele momento, que você precisa daquele espaço para outras coisas que não é de compartilhamento, né, com a família. Muitas vezes, quando eu ainda morava com a minha família e que ia fazer alguma produção por encomenda para venda, eu tinha que avisar, né? Olha, gente, isso aqui é encomenda, é venda. Não mexe, vai ficar guardadinho, vai ficar etiquetado, sinalizado, porque, né, tem sempre aquele distraído que abre a geladeira e quando vê uma sobremesa, um doce lá, assim, de bobeira, vai lá e dá aquela roubada. Então, não é isso. Isso não dá para acontecer sempre, né? Você tem que limitar, você tem que organizar. E de dentro da sua casa tem uma vantagem enorme. Você faz o seu horário. Então, ser profissional de dentro da sua casa tem a vantagem de você faz o seu horário, você segue o seu horário. Então, é uma coisa que também te ajuda muito. Como eu te falei, não precisa ter a cozinha industrial dos sonhos. Ela começa devagar. Então, aí você tem um investimento a ser feito,
não é um investimento que precisa ser alto, mas você tem que investir na balança, que a gente já falou, né? Outro dia a gente estava aí debatendo receita, então precisa de balança, você vai precisar de uma batedeira boa. Antigamente, muita gente nem tinha batedeira, né? Fazia tudo à mão mesmo, mas hoje não dá. E outra, fazendo profissionalmente, você não vai fazer você não vai fazer uma receita, você vai fazer mais de uma. Então isso também vai fazer com que você tenha a necessidade de ter o equipamento adequado. E isso não é exorbitante, tá, minha gente? Isso é um investimento básico, isso é um investimento para começar a sua ideia, e depois o que você vai ganhando é que vai sustentando e melhorando a estrutura que você já tem. Há muito tempo atrás, eu fiz uma formação no Sebrae, no Brasil, né? No Sebrae, e que falava sobre lucro, né? Hoje em dia, muita gente já deve saber isso, né? Já está mais difundido, né? Você vê aí muita gente empreendendo. E o lucro, a gente dizia, eu tô no lucro. Não, você não tá no lucro. A sua empresa, quando tem um lucro, esse lucro é para reinvestir. Esse lucro é para fazer crescer. O lucro não é para o seu uso, né? Quando a gente está em casa, que a gente faz, hoje vendi super bem, vou usar esse dinheiro para comprar não sei o que para mim. Não é assim que funciona. Vou usar esse dinheiro para melhorar a minha empresa. No futuro você vai ter tanto lucro que aí sim, ao invés de você usar o lucro, o que você vai fazer? Você vai aumentar o seu ganho, né? A porcentagem. Quando eu falo em porcentagem, esses são cálculos comuns, básicos, para que a gente consiga montar o nosso primeiro negócio. Eu tenho que entender o que é o lucro, eu tenho que entender qual é o meu papel na empresa. Às vezes a gente pensa, estou trabalhando de casa, eu não tenho salário, vou ficar só com o que tiver de lucro. Não, você tem que determinar sim o seu ganho. Você tem que determinar o seu salário, a sua porcentagem de ganho com aquilo ali. Você está investindo seu tempo, você está investindo seu conhecimento, você comprou equipamento. Então, o dinheiro, quando entra, você tem que ir determinando para onde ele vai, onde ele se encaixa. Oi, Madá, tudo bom? E aí, dentro dessa distribuição do que você está ganhando com o seu próprio negócio, seja ele especialmente na confeitaria, você vai melhorando alguns aspectos. Você pode investir depois em você mesmo, pode investir na sua estrutura, você pode investir na sua rede de contatos, né? Hoje, ainda bem que a gente tem Instagram, Facebook, Telegram, todas essas redes de contato para fazer o marketing, a mídia do nosso empreendimento, do nosso negócio, de modo gratuito, né? Então isso foi uma grande jogada, isso foi um avanço enorme. Agora, aí você acaba adquirindo habilidades de designer muitas vezes, você tem que criar a sua marca, você tem que fazer a sua identidade visual. Por quê? Porque você deixa de ser só a pessoa fulano de tal e você passa a ser uma empresa. Se você encarar esse fato de que você é uma empresa, mesmo sendo uma empresa na sua casa, você vai fazer as coisas com muito mais qualidade. Você vai prestar atenção em muitos detalhes que antes poderiam passar despercebidos e que às vezes numa cozinha que já nasce assim, uma cozinha industrial, profissional, a gente vê e ok, é para ser assim mesmo. E quando é um negócio na nossa casa, isso se torna um diferencial, né? Quando você aparece, por exemplo, numa foto com o seu produto, que tudo atrás de você está arrumado, quando você aparece ou fotografa o seu produto numa bancada limpa, organizada, com elementos. A gente vai falar disso aí em qualquer momento mais para o futuro. Os elementos que compõem a sua foto, eles são observados, eles constroem uma cena, né? A confeitaria, ela conta com o visual de uma maneira que às vezes a gente nem nota. Passa assim, um tanto quanto despercebido algumas coisas, mas outras que a gente acha que podem ser despercebidas, elas aparecem gritando, né? Então a gente tem que estar atento a isso. E a imagem da gente, mais uma vez, vem construir essa identidade. Porque imaginem vocês, se eu estivesse falando de cozinha vestida, sei lá, com roupa de mergulho, vamos pensar assim.
Uma coisa tem a ver com a outra? Não, não tem. É óbvio que não, né? Se eu tô falando de cozinha, se eu tô falando de confeitaria, eu tenho que ter uma imagem que vai condizer com isso. E o seu produto, igual. Você e o seu produto vão virar quase a mesma coisa. Eu tenho que olhar o seu produto, lembrar de você, eu tenho que olhar para você e tenho que lembrar do seu produto. Então, isso é uma construção que a gente vai fazendo aos poucos. Pois é, Liz. A gente vai fazendo essa construção, identificando quem nós somos na nossa vida profissional. Eu tenho visto muita gente crescendo, né, com empresas que eram primárias, empresas que eram, assim, numa cozinha sem a grande estrutura. Isso serve para montar a empresa de várias coisas, né? E eu fico muito feliz, porque as pessoas estão crescendo, mas não estão crescendo de qualquer jeito. Crescer organizado é muito melhor, quando você traça um plano. Eu tenho um esqueminha, né? Muita gente pergunta, mas você sempre quis trabalhar com confeitaria? Não, pasmem, não foi assim. Eu fui trabalhar com confeitaria porque, contar essa historinha para vocês. É uma historinha mais curta. Quando eu me formei cozinheira, primeiramente foi a primeira formação, e depois já comecei a dar aula, formação nessa área, eu tinha muitos colegas que faziam a mesma coisa que eu fazia, né? E aí, um belo dia, eu escutei que estava faltando professor de confeitaria, que um curso não ia acontecer porque não tinha um professor de confeitaria. Aí, eu vi 2 prejuízos nesse momento. O curso não ia acontecer e eu queria fazer o curso. 2, não tem professor de confeitaria? Como assim? E a gente vai ficar a vida toda sem poder oferecer o curso de confeitaria? Aí eu pensei, não, peraí. Aí fui procurar um curso, fui insistir para o curso existir, juntei gente, enfim. Fiz o curso de confeitaria. Quando acabou o curso, quando eu passei ainda ali mais uns 3 meses indo todos os dias para o hotel, para a área da confeitaria, e exercitava, testava, criava umas coisas, era na madrugada, a gente podia criar. E aí, né, o bom da confeitaria é isso, né? Normalmente você trabalha num horário que não é aquele horário confusão de restaurante. Você fica lá na sua, quietinho, criando, montando suas coisas. Fica lá na paz. Pode trabalhar na madrugada, se quiser, enfim. Aí eu fui e disse, bem, agora que eu já fiz o curso, treinei, testei, vou me oferecer para dar aula. E passei a dar aula. Todos os cursos que antes não tinha um professor para dar aula, eu passei a assumir. Então, veja bem, né? A pessoa aproveitou a oportunidade. A gente tem que pensar nisso. Eu fui aproveitar, lógico que era uma coisa que eu já gostava, mas a oportunidade de aprender mais e depois passar isso, ela passou na minha frente, eu olhei e fiz, agora vai. E fui lá e peguei. Assim também é o que você pensa em fazer profissionalmente, né? A gente está falando de negócios na confeitaria, mas como o Liz falou, pode ser qualquer negócio. Você pode parar para pensar em qualquer ideia dentro do que você gosta de fazer e montar e empreender. Essa é uma época em que a gente vai ver muitos empreendedores nascendo, de várias áreas de conhecimento, com vários produtos. A gente vai conhecer coisas novas que nunca viu, e a alimentação vai estar também progredindo. A gente vai ter uma nova cultura alimentar surgindo a partir desse momento. Especialmente, eu gosto muito de falar sobre isso, porque a gente está nesse contato virtual, né? Por esses dias eu disse, eu vou fazer uma torta de limão, vou fazer umas tortinhas de limão, não sei o quê. Aí meus amigos que estavam numa aula comigo de vídeo, manda pra mim. Eu fiz, olha, poderia mandar, mas não é o momento. O que eu poderia mandar? Se eu tivesse a embalagem que refrigerasse adequadamente, se eu tivesse um serviço de entrega, que a gente está com... Esses amigos estão a quase 500 quilômetros de mim. Tão longe, viu? Eu vi, se eu tivesse uma condição, um entregador que
pudesse fazer isso, tal, não dá, né? Nesse momento não dá. Mas se daqui a pouco eu começar a pensar nessa estrutura, essa ideia ficar aqui martelando na minha cabeça um monte de tempo, eu consigo elaborar uma estrutura, eu consigo pedir informações para entregadores, embalagens. Você compra embalagem de tudo hoje na internet, minha gente. Tudo. É investimento? É investimento. Você tem que tomar cuidado, você tem que dosar, né? Distribuir aquelas porcentagens. E você tem que fazer uma comunicação. Por que a gente hoje tem um horário, se vocês repararem, tem um horário X no nosso Instagram que aparece assim, live. O meu dá tipo 6 horas da noite aqui, 6, 7, que é mais ou menos 2, 3 da tarde aí no Brasil. Gente, é live de tudo. Tem live de música, tem live de negócio, tem live de cozinha, tem live de bebida, tem live de tudo hoje nesse negócio, nesse ramo da internet. Então, a gente consegue tudo também, inclusive chegar nos nossos clientes. Não está sendo, para algumas empresas, não está sendo fácil comercializar os seus produtos, porque elas têm que mudar um pouco de perfil. Mas pensa, se você nasce agora, se a sua empresa nasce hoje para isso, se a sua empresa nasce já sabendo inúmeras necessidades desse público que está em casa, desse público que está precisando de um afago em formato de doce, de um apoio, se você, na verdade, não só o seu público, mas se você está precisando fazer renda extra, se você ficou desempregado, enfim, tem várias situações. Então você pode criar um negócio, atender o público, construir seu público, construir e fortalecer sua marca, tudo isso aqui. E além disso, você também pode se qualificar, né? Hoje a pergunta inicial desse papo, é um profissional de gastronomia, como construir? Qualificação. Primeiro você se identifica na área que você quer. Eu já falei, né, há pouco, não adianta você querer saber tudo de confeitaria, você não vai saber tudo de confeitaria, porque a confeitaria é imensa. Então você escolhe uma área específica e nela você vai se aprimorar. Então isso é muito bom, isso é muito legal. Você precisa de foco em você e depois foco na sua empresa, no que você quer construir. Fazer doce é maravilhoso? É maravilhoso. É uma das sensações mais gostosas dentro da cozinha. É você fazer o doce, é você ver o ponto dar certo, é sentir o cheiro e depois comer, né? Comer também é maravilhoso. E aí, quando você faz isso de modo profissional, você vai ficar mais feliz ainda. Por quê? Porque quando você faz doce profissionalmente, além de você se sentir bem com o que você está fazendo, isso vai gerar renda, isso vai gerar lucro, isso vai possibilitar você a realizar outras coisas na sua vida, na vida da sua família, enfim, muitas coisas que você vai poder agregar a partir do momento que você escolher fazer isso. Agora, dedicação, né? Buscar a direção certa é importantíssimo. Eu ainda hoje oriento muita gente, vem me procurar, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, eu devo fazer esse ou esse, enfim. Esse caminho a gente vai traçando, a gente vai progredindo, a cada passo, a cada escolha que a gente faz. Toda escolha tem uma consequência. Às vezes você escolhe, eu vou começar vendendo 4 tipos de doces. Aí você vai identificar o que vende mais, o que vende menos, o que te dá mais trabalho, o que te dá menos trabalho, o que dura mais guardado, o que dura menos. Enfim, você vai percebendo e muitas vezes depois de 3, 5 meses trabalhando com 4 produtos, você vai passar para 2. E aí, quando você tem 2 produtos ao invés de 4, o que pode acontecer na sua vida? Me conta. Eu tinha 4 produtos, agora eu vou fazer 2. Você vai ficar cada vez melhor nesses 2. E daqui a pouco as pessoas vão conhecer você, vão procurar você por conta desses 2 produtos. E eles vão fazer um número de venda que pode ser muito superior se você tivesse os 4 produtos iniciais. Então essas também são escolhas que a gente vai vendo no dia a dia da nossa profissão, vai vendo se modificar.
né? Quando você escolhe trabalhar com confeitaria, você também vai avaliando que área, que aspecto da confeitaria vale mais do que outros para você ressaltar. E isso é uma experiência que vem no dia a dia, né? Perseverança é uma característica que você tem que ter, que todo empreendedor tem que ter, né? Agora, acima de tudo, acreditar no que você está fazendo. Quando você acredita que o seu doce é bom, que você tem uma apresentação boa, quando você acredita que aquele conhecimento vai mudar a sua vida, isso já é um passo à frente de muitas outras pessoas. Então, para falar de formação do profissional, para falar de empreendimentos na área da confeitaria, você, primeiro de tudo, você tem que se encontrar ali, nesse contexto. A partir daí, você vai construindo outras coisas que vão passando por diferentes momentos da nossa construção de carreira, do nosso lado profissional e atendendo a aspectos diferentes da nossa vida também. Então, essa semana a gente vai falar mais ainda de profissionais, a gente vai falar do que eu andei fazendo aí, eu vou trazer na quarta-feira, a gente vai bater esse papo também, e aí eu vou falar do que eu andei mesclando no fim de semana. Para quem viu as fotos aí, viu lá a fermentação acontecendo, viu beterraba, tem outras coisas, não fotografei tudo. E essa semana a gente tem bastante conteúdo para ir passando também nas postagens, lá no Telegram, aqui no canal do YouTube. Fiquem de olho em tudo que vai sair por aí, vamos testar receitas. Recebi fotos de bolos esse fim de semana, hein? Na verdade eu fiz até um bolo online. A minha priminha que tem aí 7 anos de idade, a gente fez, ela ligou, pediu pra mãe ligar pra mim, chamada de vídeo, né? Pediu pra mãe ligar pra mim, ai mãe, liga que eu quero fazer um bolo de chocolate, não sei o que. Aí a mãe disse, não, a gente faz. Ela fez, não, eu quero fazer com o Marcelinho. Aí ligou pra mim, a gente fez um bolo online, então isso é mais barato. E depois manda foto, enfim, tem aí pelo meu Instagram, tem as fotos também desse bolo, e isso é muito legal. Imagina quantas pessoas você aproxima de você a partir do momento que você escolhe fazer um doce. É fantástico o poder que isso tem. Então vamos falar sobre isso e vamos transformar isso num divisor de águas na vida, tá? Foi meu aluno em 2013 na FG, não concluiu o curso, mas nunca esqueci suas aulas. Oi, Lucas, eu sei! Não, com o sobrenome eu não adivinhei, né? Aqui tem Formiga Punk, eu não ia descobrir. Mas, olha, Lucas Campelo, e aí? Que é feito de você hoje? Tá na gastronomia ainda? Pelo título Punk, né? Que são as ervas comestíveis. Deve estar, as plantas comestíveis. Que legal, obrigada, Lucas, muitíssimo obrigada. Aí eu tenho também alguns outros amigos que assistem, tem muita gente que já tá mandando dúvida, eu tô conseguindo fazer uma troca muito legal com todo mundo que tem feito contato comigo, não só aqui no Instagram, mas no YouTube também, no Facebook, tem muita gente. E aí, isso é importante, né? A gente vai crescendo profissionalmente, a minha intenção é essa, a minha intenção é fazer com que cada pessoa que passa por aqui para assistir 30 minutinhos dessa conversa possa sair daqui, o que eu falei lá no começo, né? Possa sair daqui com alguma coisa que marque e modifique a sua vida para melhor. Então, se confeitaria vai ser o caminho, tá em turismo. Muito bem, muito bem. Se a gente fizer desse caminho da gente aqui, juntos, um crescimento, né, para a vida da gente, melhor ainda, tá? Eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês, de poder ajudar. Tô sempre aqui, se precisarem, mandem dúvidas, mandem fotos também de vocês fazendo os bolos aí. Eu vou colocar para a semana, tem umas receitinhas que eu quero que vocês testem para me dizer o que acham dessas receitinhas. O bolo perfeito que já tá lá no Telegram, as pessoas já me mandaram, algumas pessoas já me mandaram. Eu vou colocar essa semana alguns extratos naturais para a gente sair um pouco dessa coisa dos corantes artificiais. Eu sei, eles dão as cores mais exatas e perfeitas do universo. Alguns dão mesmo. Mas e a qualidade do seu produto? Para pensar. Se não é melhor você ter
qualidade, ressaltar o seu produto de forma menos artificial do que usar esses produtos às vezes, né? Então tem que parar para pensar. Existem produtos industrializados que têm uma qualidade e pensam da mesma maneira que eu tô falando, de ter uma consciência do uso de coisas artificiais, conservantes especialmente. Mas, se você aprender a fazer um extrato natural, que vai poder colorir a sua massa, a sua cobertura, enfim, o seu produto, de maneira que fique mais saudável ainda, é importante. A gente, assim, tá pensando no bem do próximo, né? E adquirindo conhecimento novo. Claro que fica! Menina, então, foi isso. Eu fiz o extrato de beterraba diferente dessa vez, né? A beterraba também, né, era uma beterraba grande. Eu queria ter encontrado uma beterraba pequenininha para ter mais concentração de sabor e tudo. Mas fiz. A gente pode ressaltar a cor do extrato, tá, Madá? Se você quiser, depois a gente pode me mandar, a gente troca uma informação aí no privado referente a isso. Te falo como é que ficou a massa. Te mando umas fotinhas, você vai ver. Ficou joia. Ó, gente, vamos despedindo de vocês. Muitíssimo obrigada por terem passado por aqui, tá? Hoje a gente tá começando uma semana que eu vou focar muito no profissional da confeitaria. Vou passar algumas informações, algumas experiências que eu espero que ajudem a todos vocês, que possam crescer junto comigo, tá? E que possam realizar tantos sonhos quantos eu já realizei graças a essa profissão. Então, beijinhos. Quarta-feira a gente se encontra, tá certo? Então, ó, encerrar primeiro aqui. Vai ficar no YouTube depois. Quem quiser, vai lá dar uma olhada, tá bom? Tchau, tchau.